meus irmãos, lição de número 3, cujo tema é: o Pai enviou o Filho. Graças a Deus. São lições doutrinárias, o que nós chamamos na fé cristã é a coluna vertebral do cristianismo. E nós vamos então trabalharmos nessa manhã abençoada sobre essa temática: o Pai enviou o Filho. E o nosso texto maior, o nosso texto áureo, está na primeira carta. Então veja, o apóstolo João, ele escreveu o Evangelho, ele escreveu a primeira epístola, a segunda epístola e a terceira epístola, e também o livro do Apocalipse. Tudo isso são escritos do apóstolo João, o apóstolo do amor. E excepcionalmente hoje nós vamos estudar esse texto áureo que está na primeira epístola universal de João, capítulo 4, versículo de número 9, que diz: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. E a nossa verdade prática declara: o envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. Então veja só, como é que funciona a mecânica da salvação segundo as Escrituras Sagradas. O Pai amou a humanidade de uma maneira tão ímpar, tão especial. A base disso está em João, capítulo 3, versículo 16. Então o Pai ama e cria o plano da salvação. Lembra o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então Deus cria um plano de redenção. Mas quem que vai executar o plano da redenção? Não é o Pai, não é a pessoa do Pai, é a pessoa do Filho. É o Filho que se faz carne. O Pai não se fez carne. A pessoa do Pai não se fez carne. Quem se fez carne? O Filho, o Verbo. O Filho se faz carne, nasce por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria, derrama o seu sangue precioso na cruz do Calvário, é sepultado, ao terceiro dia ressuscita, volta ao Pai, mas envia quem? A terceira pessoa da unidade divina, a pessoa do Espírito Santo. É a pessoa do Espírito Santo que nos convence desse plano de Deus e desse grande amor do Pai. Então, a doutrina da Trindade está intimamente ligada ao plano da redenção, porque o Pai envia o Filho executa o plano, mas é o Espírito Santo que vai convencer-nos, como diz que o Consolador nos convence da justiça, do juízo, do pecado. Então, as três pessoas são fundamentais para o plano da redenção, para a salvação. Então a verdade prática declara: o envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade na Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. Nesse momento, eu convido a classe para se colocar de pé, para nós lermos todos juntos as três passagens bíblicas da leitura bíblica em classe, que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17, depois na primeira epístola universal de João, capítulo 4, versículos 9 a 10, e depois na epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos 4 até o versículo de número 6. Então vamos iniciar a leitura aqui em João 3,16. Vamos ler todos juntos, pode ler de maneira com calma, vamos ler juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo
não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Amém? Oremos. Pai Santo, Deus eterno, uma vez mais te damos graças, te louvamos pela leitura da tua palavra, a tua palavra que produz vida, a tua palavra que nossas almas. Senhor, abençoa cada família aqui presente, que possamos nessa manhã crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Assim nós te pedimos com fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Por gentileza, podeis sentar, meus amados irmãos. Bem, então nós chegamos na lição de número 3, o Pai enviou o Filho. Vamos para os objetivos dessa aula. Essa lição, como as demais, tem 3 objetivos. Primeiro objetivo: compreender que o envio do Filho é a maior prova do amor de Deus Pai. Então a primeira coisa que eu preciso entender: Deus amou, e quem ama compartilha. Olha, o texto áureo da fé cristã é João 3,16. Então, qual é o texto áureo da fé judaica? Deuteronômio 6,4. O que diz Deuteronômio 6,4? Ouve, Israel, o Senhor Deus é o único Senhor, porque a ênfase é a unidade divina, ao monoteísmo, ao Deus único. No cristianismo, a ênfase é a palavrinha amor. Aonde está sentado o cristianismo? O cristianismo está sentado no amor, não é na unidade, é no amor. Então, o primeiro objetivo dessa aula é mostrar que o que levou o Pai a compartilhar, a enviar a redenção para o gênero humano, é o amor. A maior prova de amor é que Deus deu o seu Filho unigênito para a nossa salvação. Segundo objetivo da lição de número 3, reconhecer que a vinda de Cristo ocorreu na plenitude dos tempos. Não foi nem antes, nem depois. Foi no tempo pré-estabelecido por Deus, que a Bíblia apelidou ou denominou de plenitude dos tempos. Eu não consigo mensurar o que é a plenitude dos tempos, mas eu tenho indícios históricos do que seria essa plenitude dos tempos. Então nós vamos dar algumas ideias que apontam o que deve ter sido a ideia, o que seria a ideia da plenitude dos tempos. Que alguém, eu fiz a minha formação acadêmica, é história. Eu estudei lá na Universidade de São Paulo, na USP, e os historiadores, eu vi muitas vezes professores dizendo o seguinte: mas se realmente Jesus é o Filho de Deus, por que Deus escolheu o Império Romano para o Filho nascer? Porque Jesus nasceu em Belém da Judéia, sob o domínio romano, sendo que a China tinha mais gente morando lá. A China era uma mega civilização. Por que não foi a China? Por que não foi a Índia, que era uma outra grande civilização, a civilização hindu? Então, nós precisamos entender por que Deus escolheu então a Judéia. Qual é o plano? Isso nós vamos ver nesse tópico, plenitude
dos tempos. Embora os historiadores também tenham um problema conceitual, porque eles também não conseguem entender por que a Revolução Industrial se deu na Inglaterra. Por que na Inglaterra? A Inglaterra era uma ilha atrasada. Por que Inglaterra? Sendo que a China já tinha indústria da seda, indústria da pólvora. Por que na Inglaterra? Não era mais lógico dar na China? Não, foi na Inglaterra. Então também não é tão fácil questionar os porquês, né? Terceiro objetivo dessa lição: identificar a atuação da Trindade. E isso é importante. Por quê? Porque sem Trindade não há salvação. Não há. Porque o Pai é que criou o plano da redenção. Mas quem executa o plano na cruz é o Filho. Mas quem te convence desse plano salvífico é a pessoa do Espírito Santo. Então, sem Trindade não há salvação. Não é à toa que o batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, das três pessoas. Então, identificar a atuação da Trindade na execução e aplicação do plano da redenção. Então, a lição é de número 3, o Pai enviou o Filho. Vamos pensar um pouquinho sobre o texto áureo, porque você encontra o texto áureo aí e dá a impressão que é apenas um detalhe da lição. Não é, ele tem propósito. Vamos rapidamente refletir, antes de entrarmos no conteúdo da lição propriamente dito, vamos pensar sobre esse versículo 9 do 4º capítulo da primeira Epístola Universal de João. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho, unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Bem, nosso texto áureo tem um contexto. E qual é o contexto? Está no capítulo 4 da primeira Epístola Universal de João, entre os versículos 7 ao 21, quando João fala que Deus é amor e que devemos amar a Deus e os nossos irmãos. Esse conceito, Deus é amor, ele tem uma profundidade fora de qualquer outra perspectiva filosófica e de reflexão. É em cima dessa expressão, Deus é amor, que os irmãos ou cristãos gregos, orientais, percebem a doutrina da Trindade. É exatamente nessa percepção. E pensa comigo, e agora nós vamos raciocinar, não precisa espiritualizar nada, vamos pensar, porque crer é também pensar. Então vamos lá. Deus é amor, mas na época em que ainda não havia terra, não havia anjos, não havia nenhuma criatura, nada, Deus já é. Então Deus subsiste eternamente. Como que ele pode ser amor? Porque subentende que para você amar tem que haver o objeto do seu amor. Então quando diz que Deus é amor e ainda não foi criado nada, quem que Deus ama? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É assim que os cristãos gregos explicam a doutrina da Trindade. Porque existe um momento que não tem nada. Não tem o homem para ser amado, não tem os anjos para ser amado, não tem os universos e os mundos para ser amado, não tem nada, só tem Deus. Mas nesse momento ele continua sendo amor? Continua. Então quem é o objeto do amor dele? O relacionamento do Pai com o Filho, o relacionamento do Pai com o Espírito Santo. Então os cristãos gregos orientais explicam a doutrina da Trindade com a expressão Deus é amor. E esse versículo faz esse apontamento de fato. O trecho de João 3,16 está em simetria com o nosso texto áureo de hoje. Primeira Epístola Universal 4,9. Olha só o que diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este texto sagrado da Bíblia, esse é o texto base, esse é o texto principal da fé cristã. Assim como no judaísmo é Deuteronômio 6,4, no cristianismo é João 3,16. Aí está assentada a nossa fé. E eu vou falar de maneira parafraseada. Seria o seguinte: o Pai amou você que entrou aqui nessa casa de oração, nesse
primeiro dia da semana, nesse dia 18 de janeiro de 2026. O Pai te amou de uma maneira tão espetacular, tão sui generis, tão incomparável, ao ponto de dar o único da sua espécie, porque a palavra filho unigênito é uma palavrinha, a palavra unigênito aqui é a palavrinha grega, monogenes, vem de monos, e gen é onde estão as características hereditárias do indivíduo, da onde vem o termo moderno hoje, genética, gen é onde está a cor dos olhos, a cor, é o DNA, é o código genético, gen. Então Jesus, em outras palavras, eu vou falar aqui de maneira parafraseada, Deus enviou o único que tem o DNA do Pai. Imagine, irmão, em outras palavras, Jesus é Deus de Deus, é vida da vida, é palavra da palavra, é verdade da verdade, é luz da luz. Então o único que tem o DNA do Pai é Jesus. E Deus enviou o único da sua espécie, para que todo aquele que exercer fé em Jesus, todo que acreditar no sacrifício de Jesus, não pereça, mas tenha vida eternamente. Graças a Deus por essas bênçãos. Então João 3,16 é o texto áureo da nossa fé, está em simetria com o texto áureo de hoje. Romanos capítulo 5, versículo 8, encerra a mesma ideia. Olha o que diz Romanos, aí é Paulo diz assim, mas Deus, é a mesma, simétrico a 1 João 4,9, simétrico a João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É a mesma ideia do grande amor do Pai. E o texto diz que Ele se manifestou. Isso é muito importante. Por que vocês acham que nós cristãos bíblicos celebramos o Natal? E aqui eu não estou discutindo que é 25, se é dezembro, esquece isso. Por que nós temos essa necessidade de celebrarmos o Natal? Porque Deus se manifestou. Deus se fez carne, Emanuel. Porque se o verbo não se fizesse carne, você jamais seria salvo. Se Jesus não tivesse nascido por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria, lá em Belém da Judéia, jamais você seria salvo, porque não haveria redenção. Então a encarnação do verbo, o Natal é motivo dos cristãos bíblicos celebrarem, glorificarem a Deus, porque os anjos glorificaram, os magos adoraram, os pastores adoraram, e nós também adoramos o mistério de Deus que estava oculto, e Deus se manifestou. Então nós celebramos aqui, na nossa congregação, nós celebramos 3 domingos consecutivos o Natal. Eu sei que teve irmão na sua simplicidade, não entendeu, para que tanta festa? Devia ser o mês inteiro, todos os dias, todo momento. O verbo se fez carne, irmão, pelo amor de Deus, é a grande doutrina cristã. É por isso que nós damos tanta ênfase na encarnação do verbo. Se manifestou, isto é, tornou-se claro, real e eficaz, tal como o Filho revela ao Pai em tudo, por ser a imagem do Deus invisível. Olha o que diz Colossenses 1,15. Sabe quem é Jesus? O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Cuidado com essa expressão, o primogênito de toda a criação, porque muita gente na sua simplicidade, não tem conhecimento grego, interpreta, Jesus é o primogênito, então é o primeiro que foi criado, é o primogênito, é o primeiro filho. A palavra primogênito no grego é prototokos, é a palavra grega. O que significa prototokos? Pode ser primeiro de uma série, ou o que tem a preeminência. Nesse caso, não é o primeiro de uma série. Tanto é que se você continuar lendo o versículo 16, fala, Ele está sobre todos, domina tudo, tudo foi feito por Ele. Está falando de preeminência, não está falando de primeiro de uma série. Então, leia o texto, porque quando você não vê o contexto, você tira conclusões precipitadas. Se você ler Colossenses capítulo 1,
Versículo 15, depois o versículo 16 e o 17, você vai entender o que significa a palavra primogênito de toda a criação. Não é que ele é o primeiro que foi criado. Não existe. Jesus, irmão, o verbo, não é criatura, ele é criador. Olha o que João fala no capítulo 1. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Não tem jeito de ser, não existe a ideia da primeira criatura. O que ocorre aqui é que ele é a fonte, a origem e aquele que tem a preeminência. Então, a palavra protótokos, ou primogênito, pode significar primeiro de uma série, ou que tem a preeminência. Eu vou te dar mais um exemplo. Aliás, eu vou te dar dois. A Bíblia diz que Deus chamou Israel seu primogênito. Israel foi a primeira nação de Deus? Claro que não. Os próprios babilônicos, assírios, mesopotâmicos já existiam, os egípcios. Mas a Bíblia chama Israel de primogênito. Em que sentido? Que tem a preeminência, que recebeu as bênçãos de Deus. Vou te dar um outro exemplo. Lá em Hebreus, fala a universal assembleia, a igreja dos primogênitos. Eu não sou primogênito, então eu não posso fazer parte da igreja. Eu não sou primogênito. Quem é primogênito aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem é primogênito? Então só vocês seriam da igreja? Os demais não são primogênitos? Não, ali está falando também a mesma ideia. Não é primeiro de uma série, mas é o que tem a preeminência, que recebeu as bênçãos espirituais. Então cuidado com a palavra primogênito, porque nem sempre significa o primeiro de uma série. Pode significar também, e normalmente significa isso mesmo, aquele que tem a preeminência, que recebeu em primeiro lugar as bênçãos. Muito bem, assim também o amor de Deus Pai se manifesta supremamente na missão eterna de Deus Filho, cujo alvo é a redenção do ser humano. O objetivo é salvar. Lembra o que Paulo escreveu a Tito, capítulo 2, versículo 11? Porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação para todos os homens. Então, a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação para todos os homens, tá? Então vamos lá. O amor de Deus teve a sua epifania. Essa é uma palavra grega, epifania. O que significa epifania? Revelação, tá? Um clímax. Em quem? Na pessoa do Filho. É a pessoa do Filho, então, que está toda a perspectiva das palavras proféticas. A vida inteira de Cristo foi uma manifestação, então, do amor do Pai, tal como se dá, então, com sua vida celestial, onde ele ocupa. Qual é a posição de Jesus hoje no céu? Sacerdote eterno, mediador, intercessor. Mas o autor sagrado falava especificamente acerca de sua expiação. Enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então, o que a gente observa hoje nas religiões de obras? As pessoas ficam fazendo obra para ser salva. Mas então não precisava Jesus ter morrido na cruz? Se você, fazendo boas obras, só que isso aí é uma ilusão maligna. A pessoa, coitada, bom, tem um lado positivo, porque fazer boas obras é bom, né? Então também tem esse lado positivo. Mas as pessoas fazem boas obras para se sentir bem na consciência e achar que tem méritos de salvação, porque estão fazendo boas obras. Mas o objetivo da salvação é através da obra de Jesus no Calvário. Jesus, o Pai, enviou seu Filho para propiciação, para ser favorável à sua causa. Então você tem que crer em Jesus. E aí, claro, você vai fazer boas obras não para ser salvo. Você vai fazer boas obras porque você já é salvo pelos méritos de Jesus no Calvário. Então eu sempre falo isso para os irmãos aqui. É fácil você perceber se a pessoa tem essa experiência com Deus ou não. É só perguntar para ela: você é salvo? Falar: veja bem, eu estou me esforçando. Falei: esquece, não entendeu nada do plano da redenção. Não entendeu nada. Agora, se você perguntar: você é salvo? Sou pela misericórdia. Irmão Alisson, olha, eu tenho observado que todas as vezes que vocês mexem aí, corta o som aí na transmissão. Fica atento para não cortar o som na transmissão, por favor.
tá? Por gentileza. E aí os irmãos reclamam lá para mim depois, tá? Então o que acontece? Quando a pessoa vem com essa historinha, veja bem, eu estou me esforçando, isso é mérito, isso é obra, e a salvação não vem nada disso. Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, não vem da sua obra, da sua justiça, da sua capacidade, da sua disciplina moral, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas pela graça sois salvos, pelo sacrifício de Jesus. Então você pode dizer que você é salvo, você está salvo pelo sangue de Jesus, pelos méritos de Jesus no Calvário, você é salvo. Agora você sempre tem que dizer isso, quando perguntar, o irmão é salvo? Salvo pelo sacrifício de Jesus, tá? Diga isso, você é salvo, sou salvo pelo sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário. Você é salvo, sou salvo pelo grande amor de Deus. Você é salvo, sou salvo pela graça de Deus. Então você tem que fazer esse apontamento, porque é o sacrifício de Jesus, não é pelas suas obras. Muito bem, isso demonstrou o amor do Pai por nós. Aí Paulo de novo em Romanos 5,8, mas Deus prova. Como que Deus prova para mim que Ele me ama? Por ter enviado Jesus. Se o Pai enviou o Filho para me salvar, Ele me ama. Ele me ama. Fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda inimigos de Deus, pecadores. O alvo final então do amor de Deus consiste em quê? Em nos dar a vida eterna, porque Deus não nos criou para morrermos. Sabe por que a gente tem uma dificuldade de aceitar a morte? Todos nós não aceitamos a morte. Pode observar, tem gente, irmão, que nunca supera o luto, nunca mais. Nós temos um sentimento anti-morte enorme. Nós não aceitamos, irmão, porque Deus não nos criou para morrermos. Deus te criou para que você vivesse. Esse é o plano original de Deus, mas o pecado gerou a consequência, a morte. Mas a boa palavra da parte do Senhor Jesus é que Jesus veio para que tenhas vida e vida em abundância. Jesus disse: eu vos dou a vida eterna, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quem tem Jesus vive para sempre. Glória a Deus, vive para sempre quem tem Jesus. A encarnação então é uma manifestação do amor de Deus, a encarnação do Verbo. Lembra, porque nós celebramos o Natal de Jesus? Olha o que diz Colossenses, capítulo 1, versículo 26, isso é Paulo. Paulo diz assim, ele chama de mistério. Olha, não é só a Trindade que é o mistério, porque na verdade Deus é mistério. O profeta Isaías diz isso, tu és Deus de mistério, Deus é mistério. Pensa que nós... E outra, quando eu falo que é mistério, não é porque eu não tive a capacidade de pensar, de conferir, não é isso. É porque vai além da minha imaginação, da minha capacidade de mensurar conceitos. Então, essa historinha aqui, eu já vi muita gente fazendo isso, né? Só porque não entendeu nada, falou, mas isso é um grande mistério. Porque ele não entendeu, né? Para disfarçar, não consegue explicar, né? Eu lembro, eu era jovem ainda, né? E uma vez nós chegamos para o irmão estava falando que negócio de usos e costume, tanta coisa, e nós chegamos para o pastor e demos uma confrontada nele, né? Aí ele viu que o negócio ficou complicado para ele, falou, não, irmão, isso é um mistério muito grande. Mistério muito grande, porque ele não entendeu, não sabia explicar, veio com essa história de mistério muito grande. Não é isso. Quando eu estou falando que Deus é mistério, porque a minha mente é limitada, eu não consigo perceber e mensurar o conceito de Deus. Olha o que Paulo fala sobre Deus aqui, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 16, a respeito de Deus. Paulo diz assim, em 1 Timóteo 6,16, aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, a qual seja honra
e poder sempre eternamente. Amém. Então esse é um dos conceitos que Paulo coloca aqui, e é impressionante, porque ele fala que habita na luz inacessível. Em outras palavras, meu corpo tem que ser transformado para eu entender Deus. Então, enquanto estiver nessa carne, eu conheço Deus através do Filho, que se fez carne, Jesus. Mas olha o que diz agora Paulo no capítulo 11 de Romanos, a partir do versículo 33, que é o hino que ele canta de adoração, mas ele está aqui nos ensinando algumas coisas profundas. Ele diz assim, no capítulo 33, aliás, capítulo 11, versículo 33: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Não sou eu que estou falando, a Bíblia que está dizendo que não dá, que a minha cabeça é inescrutável. Eu posso aqui, nós, pela graça de Deus, estamos ali na escola teológica, Dona Cidinha estuda ali com a gente, na escola teológica. Acho que tem mais algum irmão aqui, não sei se tem mais alguém que está fazendo teologia. A gente estuda a doutrina de Deus, teologia, mas a gente tem temor de Deus. Olha o que diz aqui, inescrutáveis os teus caminhos, porque quem o compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Então, embora eu só consigo mensurar o que está revelado na Bíblia, então, por exemplo, a Bíblia fala que existe um único Deus. Essa é a primeira premissa de toda a Bíblia. Está lá, Deuteronômio 6,4, mas Jesus também falou isso em Marcos 12, 29, quando o escriba, o homem lá, perguntou para ele, qual é o principal mandamento? Jesus falou, amarás o Senhor teu Deus, o único Deus. Então, tanto o Novo como o Antigo Testamento tem uma premissa, monoteísmo, só existe um Deus verdadeiro. Mas a segunda premissa está no Novo Testamento, que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Como eu concilio isso? Trindade, um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas, porque é isso que a Bíblia diz. Agora, como explicar isso? Mas ninguém consegue explicar Deus. A nossa mente maculada pelo pecado não dá para conceber isso. Então, como Paulo vai chamar isso? Mistério. Olha o que diz Colossenses 1,26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Estava oculto. Era um mistério. E em todas as gerações. E que agora foi manifestado aos seus santos. Natal. O Verbo se fez carne. Isso é um mistério, irmão. Por isso que nós celebramos com alegria o Natal do Senhor, a encarnação do Verbo. E depois vem a palavrinha nisto, isto é, o amor de Deus se manifestou naquilo que é descrito imediatamente em seguida. Ou seja, a encarnação que tornou possível a expiação operada por Cristo. Então, de novo, se o Verbo não se faz carne, como que eu vou ter o sacrifício expiatório do Calvário? Então é fundamental a doutrina da encarnação. Deus se fez carne. Então, através da sua missão messiânica, vem a vida espiritual dos homens. E aí, o versículo vai se fechando dizendo, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito. Então, nós temos aqui o quê? O tema do aparecimento frequente no Evangelho de João. João usa muito esse termo, Filho unigênito. O fato que o Pai enviou o Filho ao mundo, subentende o quê? Então vamos lá. Primeiro, se é filho, se é monogenese, é da mesma natureza. Então Jesus é da mesma natureza do Pai. Isso é muito claro, com essa declaração. Tem jeito de Jesus, se Jesus não fosse eterno, como que ele vai te dar vida eterna, irmão? Nem ele tem. Como que você vai dar uma coisa que você não tem? Então, primeiro, Jesus é eterno, porque ele dá a vida eterna, então ele é eterno.
Mas quem que é eterno? É Deus. Existem 3 atributos que a gente chama de atributos incognoscíveis ou atributos incomunicáveis. Quais são esses 3 atributos? Onipotência, onipresença e onisciência. Só Deus tem. Ninguém não tem, Maria não tem, os anjos não tem, Satanás não tem, ninguém tem. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São os atributos específicos de Deus. Então, com essa declaração, o Pai enviou o Filho, eu já entendo o quê? A preexistência do Filho, ou seja, o Filho é eterno. Segundo, a missão messiânica do Filho em função da redenção humana. Irmãos, olha, quando você vê tanto Pedro como Paulo falando que Jesus foi morto antes da fundação do mundo, é que Deus não foi pego de surpresa. Tem gente que pensando, você vê, coitado de Deus, criou o homem com tanta alegria, pôs lá naquele paraíso lindo, e aí o homem dá essa nota fora, pecou, Deus ficou triste, foi pego de surpresa, irmão. Que bobagem é essa, irmão? Deus, Ele conhece todas as coisas, antes que aconteça, é da natureza dEle, senão Ele não é Deus. Então Ele sabe tudo. Então Ele não foi pego de surpresa. Não se iluda. Eu lembro uma vez uma senhora, coitada, falou para mim isso. Falei, você vê, né? Deus, ela usou até esse termo, Jeová Deus não sabia que Adão ia pecar. Então Jeová Deus ficou muito triste. Eu falei, como que é que a senhora está falando aí? Não, Jeová Deus não sabia. Eu falei, não, mas está aqui, então aí li para aquele versículo. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ela ficou, acho que ela nunca tinha lido aquilo na Bíblia, né? Então, Deus sabia. Não, Deus não sabia. O meu Jeová não sabia. Eu falei, bom, então é o seu Jeová, não é o da Bíblia. O da Bíblia, o Jeová da Bíblia sabia. Isso senão ele não é Deus. Se ele não soubesse, ele não era Deus. Só faltava. Eu que fico decepcionado com as coisas, porque eu não sei de nada. Aí você, meu Deus, que situação. Mas Deus, imagina, irmão. Deus sabe, tanto é que ele sabia como ia pecar, que ele preparou Jesus já, antes da fundação do mundo. Plano da redenção. Então, Deus sabe tudo, porque é a natureza dele, não é que ele te predeterminou. Não misture as coisas. Isso é da natureza dele. Ele sabe quais são as atitudes que nós vamos tomar, por causa da natureza dele. Então, Deus já preparou o plano da redenção. Terceiro, a união com o Pai é a unidade de alvo, de objetivo, é a unidade na Trindade. Quarto, a autoridade. Jesus recebeu a autoridade do Pai. 5, o Filho é nosso representante aonde? Nas regiões celestiais, não tem outro. Eu vejo as pessoas de fé católica buscando intercessões através de boas pessoas, pessoas que deixaram um exemplo, um legado de fé, de justiça, tudo bonitinho, só tem um problema gigantesco aí. O único nome que a Bíblia diz que nós temos que invocar como nosso intercessor é Jesus. Não tem outro nome. Aí, não, mas veja bem, a gente vai atrás dele para ver se chega atrás. Não, para, isso aí, irmão, é cuia. Sabe, a pessoa, irmão, me ajuda aí, irmão. Não, irmão, me ajuda aí, estuda, se prepara, se qualifica e vai lá, ué. Sabe, que uma cuia. Não tem cuia, irmão. Isso é a diferença da sociedade protestante e das sociedades católicas. Sociedade protestante é o seguinte, vai lá, presta exame, pelos seus méritos e acabou. Sociedade católica, você tem que ter cuia, quem indique. Por causa da ideia dos santos, entendeu? Você vai sempre num pequenininho lá para te ajudar a chegar até no grandão. A Bíblia não fala isso não, já vai no grandão, é no nome de Jesus. Vai direto, você tem acesso, e eu vou ler isso aqui para você, porque isso tem que ficar clarinho para todos nós. Olha o que diz aqui Atos, na pregação de Pedro, capítulo 4, versículo de número 12, grife isso na sua Bíblia, Atos 4,12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não tem, irmão. Pode inventar, falar, achar,
É achismo, mas não tem base nas Sagradas Escrituras, não tem base alguma nas Sagradas Escrituras, e as pessoas tendem a fazer isso, né? Olha o que diz Paulo na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 5, grifa isso aí na sua Bíblia, 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus, e um só intercessor, ou mediador, um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mas ou você crê na Bíblia ou você inventa outra coisa. Agora as tradições religiosas vêm inventando coisa, começam a inventar coisa. Não pode. Nós temos que ter essa centralidade em Cristo, temos que ser cristocêntricos. Então o Filho é o único mediador da salvação divina, ele não compartilha deste ofício com quaisquer supostas emanações angelicais ou qualquer outro mediador. Tem religiões que acham também que elas mediam. Corpo governante das Testemunhas de Jeová acha que media entre o homem, o corpo governante. Outros grupos aí, Igreja Mórmon, o Quórum dos 12 Apóstolos lá no estado de Utah, nos Estados Unidos, acha que eles têm os sacerdócios para... Irmão, a Bíblia é clara, nós só temos um mediador, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Verbo que se fez carne. Não são homens, não são religiões, não são organizações humanas, mas o Filho do Deus vivo, único mediador. O Filho de Deus não pertence a qualquer ordem angelical, ele é o Filho unigênito, o único da espécie do Pai. Palavra essa que significa que ele é o único filho da sua espécie, o único que tem o DNA do Pai, né? Essa é a ideia. Filho unigênito, o ios monogenes no grego, o termo grego monogenes pode indicar único, gerado, obviamente, ou simplesmente único, porquanto o termo é usado na literatura grega para significar ímpar, sem qualquer ênfase sobre a ideia de geração. O problema é que a nossa tradução não veio direto do grego, por isso que o nosso ficou unigênito. Aí você pergunta, unigênito vem do latim, é latim unigênito. E aí você pergunta para a pessoa assim, o que é unigênito? O que ela vai falar? Único gerado, não é? É natural, mas essa é uma palavra grega, é monogenes, é o único da espécie. Não é simplesmente o único gerado. Então a consulta a qualquer léxico grego mostra isso. A ênfase, pois, recai sobre a natureza ímpar do Senhor Jesus. A natureza ímpar de Jesus. Ele é o único Salvador e mediador. Seus ofícios não podem ser compartilhados por emanações angelicais ou qualquer santo ou mediador humano, porquanto ele será sempre infinitamente superior a todos. Porque essa epístola foi escrita para combater os gnósticos. Os gnósticos deram muita dor de cabeça para os primeiros discípulos. Então, ano 100, ano 200, os gnósticos foram uma dor de cabeça. Então, os gnósticos faziam do Cristo apenas um dentre muitos aions, ou emanações angelicais, ou pequenos deuses, ou entre outros tantos salvadores e mediadores. Mas para a maioria dos gnósticos, ele nem mesmo seria o mais elevado das emanações, dos aions, e muito menos, jamais, o Logos, porque eles sabiam que o Logos era Deus. Incrivelmente, no século VII, Maomé, o pai do islamismo, fundador do Islã, veio com a mesma tese de que Jesus é o Messias, mas que não foi crucificado. Foi para o céu, retornará para implantar um governo de justiça por toda a humanidade. E o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, chama Jesus de Isa. Os muçulmanos têm Jesus com muita reverência. Todas as vezes que ele cita o nome de Jesus, ele fala que a paz esteja com ele. Eles acham que Jesus é o verbo de Deus, acham que ele nasceu por graça do Espírito Santo e da Virgem Maria, acham que ele fez muitas curas e milagres,
mas não concebe Jesus como filho de Deus e não aceita que Jesus morreu na cruz do Calvário. Então é outro Jesus, não é o Jesus da Bíblia, porque o Jesus da Bíblia é filho de Deus e morreu na cruz do Calvário para a nossa remissão. Então cuidado, eu tenho visto muito na internet muçulmanos, olha, nós cremos em Jesus também, nós cremos que Jesus nasceu da Virgem Maria, nós cremos que Jesus curava, nós cremos que Ele é um grande homem de Deus, nós cremos que Ele é o Verbo, mas não crê que Jesus é o Filho de Deus e não crê que Jesus morreu na cruz do Calvário. Por que eles não crêem? Porque beberam nas fontes gnósticas. Os gnósticos negavam a crucificação e negavam a filiação de Jesus, tá? Então eles beberam da mesma fonte. O apóstolo João, no primeiro século, muito antes dos gnósticos e muito antes dos muçulmanos, 7 séculos antes dos muçulmanos, 700 anos antes dos muçulmanos, derruba por terra todas essas especulações, colocando Cristo como sendo o único da espécie do Pai, sendo da mesma natureza do Pai. Olha a declaração dele, João 1:2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Glória a Deus. Então Jesus não é simplesmente um profeta, como ensina o Islã. O Islã fala que Jesus é um profeta inferior a Maomé, que Maomé é o selo dos profetas. Não, Jesus não é um profeta apenas. Jesus é o Verbo, é o Filho do Deus vivo. Graças a Deus. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o Verbo, o Senhor Jesus, é ímpar, possui a mesma natureza e atributos do Pai. Olha o que diz o Salmo de número 2, versículo 7. O Senhor me disse: tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Está vendo? Jesus é o Filho de Deus. O Filho de Deus naturalmente é declarado unigênito de Deus, termo que fala então sobre a relação e não sobre a origem. Então não houve jamais tempo em que o Verbo não era o Filho, conforme nos mostra o 17º capítulo do Evangelho de João. Olha o que diz João 17:5. João 17:5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então tal relação é eterna. O Filho é eternamente gerado, isto é, ele é filho, e Deus é seu Pai. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E olha, eu quero que você grife isso agora aí na sua Bíblia. Segunda Epístola Universal de João. A segunda epístola só tem um capítulo, então vamos para o versículo 3. Grifa aí na sua Bíblia, porque só aparece nesse versículo dessa forma. Olha só o que ele diz: graça seja convosco, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, em verdade e amor. Essa expressão, o Filho do Pai, só aparece aí. Então grife aí na sua Bíblia, 2 João, capítulo 1, versículo 3. E aí ele vai falar do mundo. Não está aqui, obviamente, em foco o sistema, né? Mas a humanidade, né? Então, não está aqui em foco o cosmos hostil, do qual os homens incrédulos participam. Mundo agora aqui, ele está se referindo à humanidade, tá? E ele fecha dizendo: para vivermos por meio dele. Está em pauta a vida eterna, e igualmente transparece no trecho de João 3, 15 e 16, né? Que é a missão de Cristo. Cristo é a vida eterna. Na pessoa e na cruz de Cristo é que consiste o grande amor de Deus. Ele é desde o princípio do mundo, e que será sempre o motivo da nossa admiração. Irmãos, um dia essa igreja será arrebatada. Um dia nós estaremos na eternidade,
E sabe o que a gente vai estar fazendo? Dando glória ao Cordeiro de Deus, a Cristo. É Jesus, o culto é cristocêntrico. Por isso que essa igreja já está aprendendo aqui num grande coral. Glória a Jesus, glória a Deus. A gente glorifica a Jesus. Jesus merece toda a honra, toda a glória, porque Ele nos salvou. Ele nos deu a vida eterna através do seu sacrifício. E eternamente nós adoraremos a Jesus. E lá no livro de Apocalipse diz isso, que os 24 anciãos, que aqueles animais misteriosos, todos tributam a Jesus e dizem a Jesus: santo, justo, reto é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro de Deus. Então a igreja adora Jesus aqui e continuará adorando o Senhor Jesus por toda a eternidade. Muito bem, meus irmãos, eu já quero entrar especificamente na palavra-chave, que é a palavra enviou, e vamos para o primeiro tópico da lição: o envio do Filho e o amor do Pai. Primeiro subtópico: o amor incondicional do Pai. Quando Deus amou a humanidade, Ele não pôs condição. Não tem, não, se o homem for bonzinho, não, Ele vai enviar Jesus. Glória a Deus, isso que é amor. Porque normalmente as pessoas amam, mas com condição, né? Se, então eu faço isso. Se, não, eu vou enviar o Filho. Então o envio de Jesus, o Filho unigênito do Pai, é a maior demonstração de amor, porque mesmo a gente sendo pecador, Ele enviou a Jesus a mesma coisa. O verbo grego aqui é o akapao. O akapao é o substantivo de agape, que é o ágape, expressão da natureza do amor de Deus. E fala o quê? A manifestação profunda e constante do seu perfeito desígnio. Embora nós fôssemos indignos, Ele envia o seu grande amor. Ensina que o amor de Deus não foi motivado pelo mérito humano. Não foi porque o homem era bonzinho. Não esquece, se fosse por causa disso, Jesus nem teria vindo. É porque Deus nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. Por isso, Ele amou o mundo, ou seja, as pessoas. Mesmo o mundo sendo rebelde, perdido, Ele enviou o Filho. João 3,17. Com que objetivo o Pai enviou o Filho? Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Esse é o grande objetivo da palavra. Este amor alcança todo ser humano, é para todos. Não tem essa de que só um grupinho foi eleito, só um grupinho foi predestinado. Não, irmão. Vou repetir de novo. Paulo escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Todos. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Então é para todos. Ninguém vai poder depois você vê, né? Eu não tenho culpa porque eu não era escolhido. Ai, que fraqueza, vou querer se justificar diante de Deus. Você vê, né? Como eu fui rejeitado, eu não fui escolhido, então por isso que eu não fui salvo. Não, Senhor, é você. Eis que estou à porta e bato. Glória a Deus. Então Jesus está batendo para você abrir o seu coração e recepcioná-lo. Então não tem como vir disfarçando, não. Segundo subtópico do tópico 1, a iniciativa soberana de Deus. Isso é a iniciativa de Deus. Ele nos amou primeiro, na eternidade. Ele já tinha preparado o plano da redenção. Você quer anotar o versículo? Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Eu quero ler isso para ficar claro para vocês que Deus não foi pego de surpresa, como essa gente pensa, né, na sua mente totalmente fragilizada pelo pecado. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, bendito, vamos começar pelo versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Agora, grifem aí o versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. O que é predestino?
destino anteriormente estabelecido. É a ideia da pré-história, pré-primário, pré-conceito, algo antes, o prézinho é o antes. Qual é o predestino para todo ser humano que Deus estabeleceu? A salvação. Ele quer que todos sejam salvos, mas nem todos aceitam, né? Mas Deus já estabeleceu de antemão, isso que é predestino. Destino de antemão estabelecido o quê? A salvação para todo aquele que nele crê. Graças a Deus. Agora, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, está em Efésios 1:4. Mas abra sua Bíblia em Pedro, a primeira epístola de Paulo, Pedro, capítulo 1, versículo, grife aí na sua Bíblia, meu irmão. Então, se você está vindo na escola dominical sem caneta, sem caderninho, tem que vir. A irmã Gustavo já vem provocando, né? Tem que trazer o material, é a escola bíblica dominical, não é? Então, olha o que diz aí. Só a irmã Alessandra que está livre disso, porque ela vem direto dos plantões lá do Mário Gatti, então a gente entende perfeitamente, mas os demais têm que trazer o caderninho. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18, olha só o que diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Glória a Deus. Então Deus não foi pego de surpresa, tá? Então Deus, na sua soberania e seu imensurável amor, tomou a iniciativa. A iniciativa é de Deus, irmão. Ninguém volta para Deus sem Deus não tocar primeiro. Tem essa. Irmão, sabe o que aconteceu? Eu acordei hoje, comi uma bengala de pão desse tamanho, um copão de café e resolvi ser crente. Você está maluco, irmão? Isso não existe. Isso não existe. Mal é porque você não sabe. Tem uma irmãzinha que está orando por você há muito tempo, o Espírito Santo tocar no seu coração. É o Espírito Santo que te convence. E você está aqui nessa manhã, meu irmão, porque o Espírito Santo de Deus ardeu o seu coração, que você é filho de Deus, que você faz parte do plano da redenção. É o Espírito Santo, Senhor e guia da igreja, que faz isso. Então, é isso. A iniciativa sempre é de Deus, irmão. A Escritura ratifica que o amor divino antecede. Vamos ler? 1 João 4,10. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Portanto, a iniciativa da salvação não parte do ser humano. Não parte, irmão. Por quê? Porque da ponta do seu cabelo até a planta do seu pé está contaminada pelo pecado original. Se der moleza para você, você quer ficar deitadão ou deitadona, tomando suco de açaí e vitamina e tanta coisa, e comendo frango e em frente à televisão. Não quer nem fazer exercício mais, nem fazer pilates, nem nada. Se der moleza, irmão, você só quer dormir e passear, porque é a carne, né? Mas, graças a Deus, que o Pai enviou o Espírito Santo para tocar em nós, para nós servirmos a Deus com alegria. Em sua soberania, misericórdia e compaixão, Deus decidiu agir em nosso favor, graças a Deus. E, subtópico 3, o envio do Filho e a Trindade. Embora a missão do Filho seja descrita por meio do verbo enviar, a ideia aqui é de um presente gracioso da parte de Deus. Em seu amor soberano, então, o Pai ofereceu a graça, enviou o Filho. Essa doação não implica hierarquia na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza divina. A distinção observada é apenas funcional, relacionada ao plano da salvação. O Pai fez o plano, o Filho executou o plano e o Espírito Santo nos convence desse plano. Essa dinâmica revela o quê? Unidade na Trindade, de propósito. O envio do Filho é, portanto, uma expressão do grande amor de Deus. Resumo do tópico 1. O envio do Filho é a expressão suprema do amor do Pai, fruto da sua iniciativa, soberania e graciosidade.
2. O Filho e a plenitude dos tempos. Preparação histórica e religiosa. O que você entende por plenitude dos tempos? Indica que o Pai estabeleceu um tempo para que o Filho se fizesse carne. A Trindade, em perfeita sabedoria e unidade, determinou o momento para isso. E o momento histórico foi a época que o Império Romano dominava a humanidade. Ele tinha suas rotas comerciais, tinha contribuído com... E nesse sentido, o Império Romano contribui na divulgação do Evangelho. Porque todo o Império era um país só, uma língua só, com estradas e etc. Por isso que Paulo pode pregar em qualquer cidade, porque tudo é Império Romano, né? A cultura grega foi fundamental, porque unificou o mundo numa única língua, o grego koiné, do qual o Novo Testamento foi escrito também. E qual outra contribuição histórica? O judaísmo, porque em todas as grandes cidades do mundo antigo havia uma sinagoga, onde se lia a lei de Moisés. Isso sinaliza que Deus preparou o cenário historicamente para a encarnação do Verbo. 2. O Filho nascido sob a lei. Sob é debaixo, tá? A Escritura afirma que o Filho veio nascido de mulher, nascido sob a lei. Reafirma que Cristo assumiu o quê? A natureza humana, nascido de mulher. Deus se fez carne, Ele encarnou e experimentou as nossas fraquezas, mas nunca pecou. Essa é a diferença. Por isso que você tem que invocar o nome de Jesus. Ele é o sumo sacerdote perfeito, porque Ele sabe a dor que você sente, Ele sabe os desafios que você tem, Ele sabe, Ele conhece. A diferença é que Ele nunca pecou, mas Ele passou por essas mesmas experiências. E cumpriu-se assim a profecia: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, porque o Verbo se fez carne. Então a expressão nascida sob a lei significa que Jesus cumpriu. Sabe o que é cumprir? Sabe por que quando você aceita Jesus você não precisa mais guardar sábado, não precisa mais negócio de carne de porco, sabe essas coisas tudo? Você não precisa mais nada disso. Por quê? Porque quando você aceita Jesus, você aceita a completude. Jesus cumpriu tudo. Por isso que olha o corinho: quem tem Jesus tem tudo. Se você aceitou Jesus, você não precisa mais de lei, de circuncisão. Isso aí ficou por lá, pro lado de lá. Agora, coitadinha da pessoa, a pessoa aceita Jesus e quer guardar sábado. Olha que fraqueza. A não ser se ela for judia, né? Se ela for judia, tudo bem, eu entendo que é a característica do povo. Agora a pessoa não é judia, não é nada e quer guardar sábado, irmão. Olha que fraquezinha. Então, e Paulo fala isso. Paulo, fala, irmão, meu Deus, Paulo chama essa gente de fraca. O fraco tem dias para guardar, o fraco não come nem carne. Chamou até os vegetarianos de fraco também. Só que no bom sentido, né? Mas então é pecado ser vegetariano? Não, irmão, não é pecado. Você pode ser, fique em paz, desde que você não ache que está no nível espiritual superior. Porque tem gente, só porque não come carne de porco, acha que está no nível espiritual superior. Só porque só come ovo, acha que está no nível espiritual superior. Não está, não. Tá? Não vem com fraquezinha, não. Tá? Ele foi o único homem a cumprir plenamente a lei. Então Jesus cumpriu, Jesus obedeceu. Então quando fala que a lei foi cumprida em Jesus, está dizendo que teve o cumprimento, acabou, foi cumprida em Jesus. Não é que a lei foi aberrocada, tem gente que fala, não, a lei, irmão, acabou a lei. Não é que acabou, é que Jesus cumpriu. Jesus é o cumprimento da lei. E Ele nos adotou como filhos. O expediente da adoção. Como é que funciona a adoção? Para nós aqui é criança, né? Mas na época, 2000 anos atrás, a adoção se fazia de adulto. Não se fazia adoção de criança. Por quê? Porque o que vale é o adulto pleno, né? A criança podia morrer ainda, você investir para a criança morria. Então a percepção do mundo antigo de adoção não é com criança. Então o imperador adotava já um general para ser o próximo sucessor dele. Uma família que não tinha herdeiro adotava alguém inteligente, importante e tal. Então o instituto da adoção no Antigo Testamento não tem a mesma percepção da adoção de hoje, que está mais focada para crianças. Bem, Cristo então é o único filho por natureza e nós somos filhos por adoção. E por isso que ele fala que nós podemos falar Abba Pai. E para fechar aqui, Abba Pai, vamos para o resumo. Na plenitude dos tempos, Cristo veio ao mundo cumprindo as profecias, proporcionando a redenção e a adoção de filhos. Fechando, a vontade do Pai
foi realizada no Filho. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Então isso é importante, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Então essa é a unidade na Trindade. E ele é o nosso único mediador. A mediação exclusiva de Jesus. Nós já falamos sobre isso. Único mediador. Então nem vou voltar a falar sobre isso, sobre o exclusivismo de Jesus, porque eu já falei. Então, mas aqui está 1 Timóteo 2,5 de novo, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E a aplicação da salvação pelo Espírito. É o Espírito Santo, então, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que ilumina, é o Espírito Santo que inspira, é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo, então, que nos leva à verdadeira adoração. Resumo: o plano da salvação é a obra da Trindade. O Pai enviou o Filho executa a obra e o Espírito Santo aplica a obra da redenção. Amém, irmãos? Graças a Deus, então, por essa abençoada aula. Por isso que eu falo que a Trindade é fundamental para a nossa salvação. Próxima aula, se Deus nos permitir, lição de número 4, a paternidade divina, dia 25 de janeiro, venha com alegria. Essa aula vai ficar disponível, daqui a pouco o Michael está já jogando no YouTube, no meu canal. Se você quiser assistir com mais calma, assista, compartilha, coloca nos seus grupos de WhatsApp, e também lá estão os slides. Quem quiser os slides, está disponível para vocês. Que Deus continue nos abençoando, em nome do Senhor Jesus, amém.